Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, professor e escritor de livros de prática jurídica. No post de hoje eu vou continuar a série Petição Inicial. Hoje eu vou falar sobre qualificação. A fim de qualificar corretamente as partes envolvidas no processo, as pessoas que vão sofrer as consequências da sentença eventualmente a ser proferida nele, o artigo 319 do CPC exige que o autor forneça na inicial o nome, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o CPF ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, a residência e o domicílio, de ambas as partes, tanto do autor como do réu. No caso específico da indicação ou não de união estável, eu quero fazer uma observação. Eu vejo que alguns colegas, ao invés de colocar, como diz a norma, o estado civil e a existência, indicar a existência ou não de união estável, simplesmente colocam convivente ou companheiro. Isso está errado, não é o que a norma diz. Você que vai fazer concurso principalmente tem que tomar muito cuidado com isso. A norma diz que você deve indicar o estado civil, ou seja, se a pessoa é solteira, casada, separada, divorciada ou viúva, uma dessas 5. E também se existe união estável. No caso da pessoa ser, por exemplo, divorciada e viver em união estável, você vai colocar divorciado e em seguida convivente. É compreensível que em certas ações o autor não só não tenha uma série de dados a respeito do réu, mas como às vezes nem sabe o seu nome todo. Por exemplo, nas ações possessórias ou mesmo numa ação de investigação de paternidade, você imagina aquela situação da moça que teve um relacionamento fugaz e ela só sabe o primeiro nome da pessoa e acabou ficando grávida. Como que se age nessa maneira? Como se age nesse tipo de ação? É importante que você forneça na petição inicial elementos para que o oficial possa corretamente identificar quem é o réu, mesmo que você não tenha o nome completo dele. No caso, por exemplo, da investigação de paternidade, você pode dizer o seguinte, que o oficial deve procurar o Carlos, um rapaz moreno, de olhos azuis, 1,60 m, 70 quilos, que trabalha na padaria Colina do Sol, por exemplo. Na ação possessória em que você não sabe quem invadiu lá o terreno e você tem lá medo de ir lá investigar ou você, ao fazê-lo, vai correr algum risco, você vai dizer para o juiz que se trata de um grupo de pessoas indeterminadas que estão naquele determinado lugar, no seu terreno, que invadiram. Em ambos os casos, você deve requerer que o oficial de justiça, ao fazer a citação, que ele proceda com a identificação civil dessas pessoas, para que elas possam responder eventualmente por aquilo que você está pedindo de forma correta. Quanto às demais informações que o CPC exige, eu vejo que alguns colegas, quando a parte não sabe, simplesmente ignora. Por exemplo, o e-mail, simplesmente não põe. Ou não sabe, por exemplo, a profissão da pessoa, simplesmente não põe. Isso está errado, principalmente para quem vai fazer prova. É necessário que você informe o juiz que você ignora aquela situação. Por exemplo, fulano de tal, brasileiro, casado, com profissão e endereço eletrônico ignorados. Ou seja, você deve declarar para o juiz que você ignora aquela informação e não deixar a sua petição em branco, que o juiz pode até imaginar, ou o examinador, se você estiver fazendo uma prova, de que você simplesmente ignora a regra que exige a informação. Tá bom? Fica a dica. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal e até a próxima.